Fala pessoal, tudo tranquilo? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de probabilidade estatística, tá certo? Na aula de hoje a gente vai comentar sobre frequências e axiomas de probabilidade, então a gente vai dar início a esse conteúdo. Bom pessoal, hoje basicamente a gente vai ver um pouco da revisão sobre teoria dos conjuntos, tá certo? Então a ideia de hoje, desse primeiro vídeo, é a gente fazer esse aparato para revisar um pouco sobre a teoria dos conjuntos, que talvez vocês tenham visto lá em matemática discreta, que é com disciplina antes desta, tá bom? Então, pessoal, comentando sobre o que são conjuntos, né? Conjuntos vão ser coleções de objetos, ou seja, toda vida que você tiver objetos que podem ser colecionados ou podem ser agrupados, esse agrupamento é o chamado conjunto, certo? Por exemplo, se a gente for pegar a seguinte descrição, vamos dizer que a coleção A corresponde aos estudantes que estão matriculados em probabilidade estatística, certo? Então isso aqui é uma coleção de objetos, né, de pessoas. Do jeito que está escrito aqui, pessoal, ele tem um caráter genérico, né? Porque eu não preciso especificar quem são os estudantes, né? A, B, C, D, colocar os nomes por extenso. Eu coloco apenas essa frase, e essa frase é suficiente para que eu consiga saber quais são os objetos colecionados, né? Por exemplo, se eu tiver um conjunto C, mas um conjunto E, certo? Se eu colocar números ímpares positivos, certo? Por exemplo, se eu colocar um conjunto dessa forma, já fica implícito saber que esse conjunto ele vai ser correspondente ao número 1, 3, 5, 7 e assim por diante, tá certo? Então não preciso colocar todos os elementos do conjunto, porque a minha descrição, né, que são números ímpares positivos, ela já é suficiente para que eu consiga saber qual é essa coleção. Ou, por exemplo, conjunto B. Conjunto B é um conjunto do número n, onde o n ele vai ser um número inteiro e o n vai estar entre 1 e 6. Né? Então, esse conjunto B é a mesma coisa de eu dizer que o conjunto é conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Mas do jeito que está escrito, também é possível fazer essa coleção. E assim por diante, né? Eu posso ter conjuntos que podem ser numerados, né? Então, ao invés de eu fazer da forma descritiva, eu posso fazer da forma enumerada. Por exemplo, dizer que o conjunto C ele vai ser Alice, Bruno, Camila, Diego. O conjunto D vai ser justamente esse conjunto dos números que a gente colocou aqui, né? A diferença é porque esse conjunto D aqui não está ordenado, né? Não vai fazer diferença quando nós estamos falando de conjuntos, né? De coleções, tá bom? Então, outra forma de representar um conjunto é por diagrama. Então, a gente diagrama, né? Na verdade, é uma figura geométrica que vai conter dentro de si esses elementos, de modo que fica um pouco mais fácil a gente fazer essa observação sob o ponto de vista das operações com conjuntos, tá certo? Então, se a gente fazer alguma operação de conjunto, essa forma de exibição por diagrama, ela tende a ser um pouco facilita mais a compreensão como fazermos essas operações. Tá? Outros conceitos importantes quando a gente fala de conjunto são os conceitos de pertinência e continência, tá certo? Pertinência, pertencimento, relaciona elementos, né, e conjuntos de modo que eu tenho um operador, que esse operador e esse operador ele relaciona um elemento a um conjunto, certo? Então toda vez que eu tenho um elemento que vai fazer parte do conjunto ou não vai fazer parte do conjunto, eu vou ter uma relação de pertinência, tá bom? Por sua vez, eu tenho outra relação que é a relação de continência. A relação de continência, ela vai relacionar conjuntos com conjuntos, tá certo? Então, não é elemento, que é conjunto. Certo? Então, eu tenho uma relação de conjuntos para conjuntos. Por exemplo, B, CA, ou B está contido em A. Quer dizer que B é um subconjunto de A, tá certo? Então, a gente tem essas duas relações básicas. De forma geral, a gente tem a seguinte coisa. Se eu estiver falando de elementos, certo? Os elementos eles podem pertencer ou não pertencer, certo? Denotado pelo símbolo E e o E cortado, certo? A um conjunto, né?
e esse A aqui vai ser um conjunto. Tá bom, pessoal? Por sua vez, se a gente estiver falando de outros conjuntos, né, então, por exemplo, o conjunto B, a gente vai ter a operação de estar contido ou é subconjunto. Certo? Se eu estiver falando de estar contido, a mesma coisa de eu disser que é subconjunto. E o não é subconjunto, certo? Ele vai se relacionar com um conjunto A, certo? Um operador C, certo? O operador C, se ele é subconjunto, e um C cortado se ele não for subconjunto, tá certo? Então essas são as operações básicas que a gente vai ter entre elementos e conjunto e conjuntos, certo? Que a gente tem uma relação um pouco mais detalhada, né? Por exemplo, o elemento ele vai ser um objeto distinto em um conjunto, certo? Por exemplo, Bruno é um aluno lá da disciplina, ele pertence ao conjunto A, certo? Ou x igual a 1, certo? Faz com que x pertença ao conjunto B, que é aquele conjunto dos números entre 1 e 6. Pertence, ele vai relacionar objetos a elementos a esses conjuntos. A gente diz que um conjunto é vazio, esse conjunto não tem elementos. Por exemplo, estudantes que começam com a letra C no conjunto A. Vamos supor que não existam estudantes que comecem com a letra C naquele conjunto A. Então, esse conjunto de estudantes que começam com a letra C é um conjunto chamado vazio, tá bom, pessoal? O conjunto vazio não tem elementos, certo? Por sua vez, o conjunto E, que é esse estudante que começa com a letra C, também será um conjunto vazio, né? Por consequência. O outro conjunto importante é o conjunto unitário, que possui um único elemento, tá certo? Por exemplo, o N é o inteiro, né? De modo que 1 é menor ou igual a N, que é menor do que 2. Então, esse conjunto, essa descrição, ela vai provocar apenas esse elemento aqui, né? Que é um elemento discreto, é apenas um elemento. Então, a gente diz que um conjunto que tem apenas um elemento, que esse conjunto vai ser um conjunto unitário, tá bom? Outro conceito interessante, né? Importante, que é o conjunto universo. O conjunto universo contém todos os elementos de um dado contexto, certo? Então esse contexto ele pode ser variável, né? Por exemplo, se eu estiver tratando uma pesquisa de opinião, né? Então o conjunto S pode ser todos os eleitores cadastrados numa determinada zona eleitoral. Ou eu posso ter todos os alunos matriculados em probabilidade estatística em 2020.1, certo? Então também é um conjunto universo. Então a gente tem também essa relação importante, né? Como você vai conter todos os elementos num contexto em particular, e esse contexto pode mudar de acordo com o problema, certo? Outro conceito importante, pessoal, é a diferenciação entre conjunto finito, infinito e infinitamente contável, certo? Conjuntos finitos, eles vão ser conjuntos contáveis, ou seja, que eu posso enumerar os seus elementos, posso relacionar os seus elementos de forma enumerada, certo? Os infinitos são os que eu vou apesar que eu vou ter uma quantidade infinita de elementos, tá certo? Não necessariamente o conjunto infinito ele vai ser um conjunto contável. Então existem os conjuntos que são infinitamente contáveis, tá certo? Na matemática a gente pode relacionar um conjunto infinito, por exemplo, com o conjunto dos reais. O conjunto dos reais, né? Ele vai ser um conjunto que tem números naturais, inteiros, racionais, irracionais. E eu não consigo contabilizar esses números. Contar esses números num determinado contexto, né? Porque eu vou ter sempre um número entre outros dois no conjunto de reais. Enquanto que um conjunto infinitamente contável é um conjunto que, apesar de ter infinitos elementos, eu posso fazer um ordenamento, eu posso fazer uma contagem do elemento. Eu consigo dizer qual elemento vem antes de outro. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinitamente contável, certo? Porque eu consigo contar, por exemplo, o menos 3, ele vem antes do menos 2, menos 1 e assim por diante. Eu não tenho como inserir um elemento entre o menos 3 e o menos 2, aqui no conjunto dos inteiros. Então eu consigo contar, eu consigo ordenar esses elementos. Então, por esse motivo, se o conjunto ele pode ser ordenado, eu chego num ponto que eu não consigo inserir elementos entre determinadas faixas, esse conjunto passa a ser infinitamente contável. Tá bom, pessoal?
Algumas operações importantes do conjunto são as operações de união, ela também pode ser relacionada com uma adição ou operação OU, certo? Então, essas três operações, no ponto de vista dos conjuntos, são idênticas, né? Ou seja, tanto união, quanto adição, quanto OU, são a mesma operação, certo? Que significa, quando eu faço essa operação A mais B ou A união B, que é denotado pelo símbolo U, bom, essa operação produz um conjunto com elementos que pertencem simultaneamente a A ou a B, certo? Então, o elemento ele pode pertencer a A, pode pertencer a B ou pode pertencer aos dois, tá bom? O conjunto formado por esses elementos que satisfazem essa condição é chamado conjunto união, ou o resultado da operação união. A outra operação é a operação de interseção, certo? A interseção ela pode ser também denotada como operação de produto ou operação E, certo? Que na OU, né, a gente tem aquele símbolo, né, que é o símbolo da operação OU e o símbolo da operação E. Também são similares nesse caso, né? Note que o símbolo de união e interseção são similares a esses símbolos. Então, A e B, ou A interseção B, vai produzir um conjunto que é formado por elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Então, o elemento ele precisa pertencer aos dois conjuntos, ao conjunto A e ao conjunto B, para que ele seja um elemento do conjunto de interseção, tá bom? Então, de forma diagramática, a gente tem as operações dos conjuntos, né? Por exemplo, num contexto, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. A união dos dois conjuntos ele vai produzir uma área que contempla os dois simultaneamente, certo? Note que essa área em comum ela vai pertencer aos dois, certo? E às áreas individuais também. Na operação de interseção, então essa aqui é a de união. Bom, a de interseção, certo? Vai ser uma operação em que você vai produzir apenas os resultados que existam nos dois conjuntos simultaneamente. Esses elementos, né, que pertencem aos dois simultaneamente podem não existir, pessoal. Posso ter um conjunto A que não tem elementos em comum com um conjunto B. Isso vai produzir uma interseção que, na verdade, vai ser um conjunto vazio, porque não vai ter elementos, tá certo? Pode acontecer quando a gente estiver tratando de interseção de conjuntos. Tá bom? A diferença dos conjuntos, que é outra operação importante, ela vai produzir um conjunto que vai existir os elementos do conjunto A, exceto os que pertencem a B. Então, se eu pegar, por exemplo, o conjunto A e tirar a interseção de A e B, certo? Eu tirar do conjunto A a interseção de A e B, que é esse pedacinho aqui, eu vou produzir o conjunto também A menos B, certo? Que é um nomenclatura para que a gente consiga entender como produzir esse conjunto. Aqui, o conjunto B menos A, ele vai ser o conjunto B menos os elementos que pertencem também a A. Tá bom? Essa operação de diferença também é importante para que a gente consiga relacionar esses conjuntos. Outra operação importante é a operação do complementar. Então, se eu estiver tratando um conjunto que seja o conjunto universo, e representa todos os elementos num determinado contexto, né? Essa aqui, a gente tem que o conjunto complementar ao de A vai ser igual a todos os elementos que não pertencem a A, mas que pertencem ao universo. Então, toda a faixa de elementos que está no universo e não está em A vai ser o chamado complementar de A, né? Ou A complementar. Então, posso dizer que isso aqui é o complementar de A ou simplesmente colocar a nomenclatura AC, que vai determinar que é um conjunto que pertence ao universo, mas não pertence a A. Bom, e a mesma coisa acontece com B complementar, tá certo, pessoal? Então, dessa forma, a gente tem as operações de união e interseção aplicadas a complementar também, né? Por exemplo, se eu tiver a interseção de A e B, essa interseção é só esse pedaço, certo? Porém, se eu fizer o complementar dela, é o universo menos essa fatia, certo? Então, eu tenho um outro conjunto. Ou eu posso fazer a união dos conjuntos, né? Que é esse pedaço aqui do meio, certo? E retirar e fazer o complementar dessa união, certo? Então, o complementar da união vai ser simplesmente a
a relação do conjunto, né, pegando o conjunto inverso, tá certo? Pessoal, valem, depois a gente vai comentar já sobre as leis de De Morgan, né, que vão relacionar esses dois elementos, essas duas relações de complementar com união e interseção. Aqui tem algum resumo, né, para a gente ver um pouco a diferença de união com interseção, né? Então acho que vocês conhecem esse rapaz aqui. Se ele tivesse cabelo, né, e não tivesse barba, e se o outro tivesse só barba, na união dos dois seria ele com cabelo e barba. No entanto, a interseção dos dois é ele sem cabelo nem barba, né? Porque você não precisa ter os dois simultaneamente nos conjuntos. Mas pra gente ilustrar como é que pode fazer essa operação de união e interseção. Bom, pessoal. Então, pessoal, continuando, a gente tem esse exemplo a seguir, né? Que nós temos dois conjuntos, esse conjunto A e o conjunto B, que tem esses elementos, a gente precisa determinar a união, a interseção, a diferença de A e B e a diferença de B e A. Então, primeiro caso, que é a união, eu preciso pegar todos os elementos que pertençam a A e a B, a A ou a B, né? Ou seja, eles podem pertencer somente a A, somente a B ou os dois, certo? Então, essa união vai ser, né? A gente tem 1, 2, 3, aí tem o 4, o 5 pertence aos dois, o 6 pertence aos dois e o 7 pertence aos dois. Então, vai ter que a união dos dois vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, pessoal, eu posso, se for o caso, eu posso fazer esse conjunto simplesmente fazendo justaposição dos dois, eliminando as ambiguidades, né? Posso colocar que isso aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 5, porque são dois 5, 6, 6, 7, 7. Depois disso, eu posso eliminar as ambiguidades, que é um 5, 6 e um 7. Então, o conjunto resultante vai ser a minha união. A interseção vai ser justamente os elementos que só pertencem a A ou só pertencem a B. Então, quais são os elementos que pertençam somente a A e B simultaneamente? São os elementos 5, tem nos dois, 6, que também tem nos dois, e 7, que também tem nos dois. Tá bom? Então, a interseção desses elementos vai ser 5, 6, 7, certo? A diferença de A e B vai ser o conjunto A menos os de B, ou seja, vai ser esse conjunto A menos 5, 6 e 7, ou seja, 3. E o outro, que é o conjunto B menos A, vai ser o conjunto B menos os que aparecem também em A, certo? Então vai ser apenas o 4, beleza? E é o único elemento que não aparece em A, tá bom? Então essa nomenclatura é importante para que a gente consiga entender como é que funcionam essas operações a nível de conjuntos. Então, pessoal, sobre as propriedades dos conjuntos, importante, fazendo a síntese. A gente tem a propriedade comutativa, ou seja, a união de A e B é igual à união de B e A, então posso inverter a ordem sem problemas, e a interseção de A e B também é a interseção de B e A, certo? Associativa, eu tenho que a união B, união C, eu posso associar as uniões, né? Eu posso fazer o B com o C primeiro, ou o A com o B primeiro, né? A gente não precisa ter essa preocupação, né? E a mesma coisa acontece com a interseção. A interseção de A e B pode ser feita com o B e C assim por diante, tá bom, pessoal? Lembrando que a precedência, né? Se a gente tivesse A, união B, união C, a precedência é da esquerda para a direita. Então, se não tiver parênteses, é como se você tivesse fazer primeiro A ou B, depois o resultado com C. E vice-versa, no caso da interseção. A distribuição, tá bom? Se eu tiver operador diferente, né? Se eu tiver união e interseção na mesma operação, eu posso fazer a interseção de forma distribuída, ou seja, a união B C vai ser a interseção C, união com B interseção C. E a mesma coisa se eu tiver inversão, né? Interseção com união. Então posso distribuir dessa forma. Também tem a absorção, tá certo? Se eu tiver A união B interseção A, eu tenho que isso aqui vai ser igual a A. Por quê? Porque eu forço essa união a ficar de novo no conjunto A. Se eu tiver interseção de B união A, eu forço essa interseção a voltar para o conjunto A, certo? E as leis de De Morgan, né? Eu tenho que A menos B ou C vai ser A menos B interseção A menos C. Então,
distribuição, quando eu tiver a operação de subtração de conjuntos. 2 casos, da união e da interseção. Então, pessoal, a gente fica por aqui, considerando esse conteúdo de revisão de conjuntos, tá bom? Na próxima aula a gente vai comentar, no próximo vídeo a gente vai comentar sobre como aplicar esses conceitos dentro da probabilidade, tá certo? Dentro dos cálculos de probabilidade, considerando essas leis dos conjuntos. Pessoal, até mais. Fui!